Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar de um problema de saúde pública bastante preocupante, o suicídio. Pelos dados oficiais, pelo menos, 32 brasileiros se suicidam por dia no país. Esse mês, setembro, é considerado o Setembro Amarelo para prevenção ao suicídio. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui no estúdio com a professora Juliana Vieira Almeida Silva, que é psicóloga e professora do curso de Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí. Obrigado pela sua presença, professora. Professora, o número preocupa bastante mesmo, né? Os dados da Associação Brasileira de Psiquiatria apontam aí 32 suicídios por dia de brasileiros. É muito, né, professora? É muito, né, Almeri? E é por isso que existe esse movimento agora em setembro para alertar as pessoas em prol, né, desse problema que está sendo muito grave, né, no Brasil, na verdade, e no mundo, né? Uhum. Agora, professora, de que forma prevenir o suicídio? A gente vê aí ações de ONGs como a CVV e profissionais aí como psicólogos, psiquiatras, todos envolvidos nessa questão do combate, né? De que forma se previne o suicídio? Primeiro, né, Almeri, nesse sentido de quebrar os tabus. Porque quando a gente pensa em suicídio, é igual algumas doenças também, não se pode falar. E a gente precisa falar, a gente precisa orientar, a gente precisa esclarecer. Então, no sentido de começar a identificar, até as pessoas ficarem mais alertas, as pessoas que estão ao seu lado, né? Que sintomas, se elas estão com algum problema, porque assim, uma das causas principais do suicídio são os transtornos mentais. Depressão, né, que é o transtorno depressivo maior, esquizofrenia. Então, assim, se começa a perceber, a pessoa não tem mais vontade de fazer certas coisas, a pessoa começa a se despedir, a pessoa começa a falar em morte, não ache, tem um mito que a pessoa que quer se matar não avisa. Não, ela avisa. Às vezes ela está pedindo socorro para não fazer isso. E acaba, na verdade, todo mundo acha que está avisando e ela acaba cometendo suicídio. Uhum. O silêncio, então, não é uma das formas de se perceber, professora? Não, não. Ou até, na verdade, às vezes o silêncio exagerado, ou às vezes ela comentar sobre morte, pode ser um aviso. Uhum. Pode ser um alerta aí, né? Uma luz amarela que está acendendo ali para alertar a família ou quem está perto, né? Uhum. Agora, por que, professora, que as pessoas procuram esse recurso, que é o último na realidade, né? E não vão direto à prevenção? É falta de diálogo, falta de campanhas mais efetivas do governo, por exemplo? Também pode ser, mas pelo fato, existe ainda muito preconceito, né, em relação a esse tema, aos transtornos mentais. O que seriam os transtornos mentais? São sintomas que a pessoa tem, né, que afetam cognitivamente, ou emocionalmente, ou comportamentalmente. E a pessoa acaba tendo um sofrimento, né, psíquico. Ou quem está perto também sofre. Às vezes a pessoa não tem condições de procurar uma ajuda, mas quem está perto pode auxiliar, só que às vezes a pessoa também não quer se ajudar. Uhum. Essa questão que a senhora falou aí da pessoa com algum transtorno, a família ela também precisa passar por um tratamento. É preciso dar essa abertura para a família também, para a família poder compreender. Isso mesmo. Então, assim, pode ser a orientação com a família, né, esclarecimento, até mesmo orientar essa família que não deixa essa pessoa sozinha, e também com a própria pessoa. E pode ser atividades, psicoterapia em grupos, ou psicoterapia individual, tudo vai depender do grau de sofrimento que ela está, o estágio que ela está. Né? Só que também a gente não pode esquecer da medicação. Né? Então, assim, uma avaliação psiquiátrica é importante. Então, é importante algumas, além da campanha, que é excelente, que esclarece, mas é importante, às vezes, ter algumas ações individuais. Como a senhora falou ali, né? Aqui, ó, o lema, né? Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio. Falar é a melhor solução. Existe um código de ética no jornalismo que, quando a pessoa comete suicídio, a gente não pode noticiar e
não é ético falar do suicídio. E isso tem que abrir aspas, porque quando morre uma pessoa famosa ou endinheirada, a causa, se é suicídio, logo a imprensa já fala, né? Então, por que não falar para alertar? Não adianta só comunicar, mas informar, onde procurar ajuda. Isso acho que o jornalismo pode proceder dessa forma também, né? Ah, com certeza, né, Almeri? A profissão do jornalista é de suma importância. E fazendo uma matéria, né, fazendo uma divulgação, até mesmo com esse programa, alerta as pessoas, né, para que elas tenham mais cuidado. Então, assim, não é sensacionalismo, na verdade, daí é um trabalho de orientação para que as pessoas saibam lidar com esse assunto, né? Qual o papel do psicólogo nessa questão? Como é que vocês lidam nos consultórios com a pessoa que tem uma tendência suicida? Creio que muitas já procuraram a professora ou outros profissionais também para falar sobre essa questão, né? E mais uma pergunta, quando ela chega a procurar, já é um sinal de que ela tem consciência e que ela não quer cometer esse ato, professora? Almeri, sim, tem vários, cada caso é um caso, né? Mas, por exemplo, assim, no meu consultório, eu digo assim, eu tenho sorte de nunca ter passado por um caso de suicídio, né? Que a pessoa realmente cometeu algo com a vida dela. Ela já teve tentativas, mas eu nunca atendi uma pessoa que realmente se suicidou. Tá? Então, assim, eu digo que espero que eu termine a minha vida porque eu acredito que é muito triste e frustrante também para o profissional que está ali, né, com o objetivo de auxiliar aquela pessoa. Então, assim, depende, tem pessoas que estão assim à beira, né, de realmente, elas estão ali no limite, né, para cometer algo contra a vida dela. Der uma piscada, pode acontecer. E já tem pessoas que já estão percebendo que tem pensamentos suicidas e já procuram ajuda. Tá? Então, por exemplo, assim, no caso de depressão, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Eu começo a observar quais são os pensamentos que essa pessoa tem e os sentimentos que ela tem. A pessoa com depressão, ela tem uma visão negativa de si, do outro e do mundo. Então, assim, tudo está ruim. E é uma pessoa que está muito vulnerável a cometer, às vezes, o suicídio. Isso é interessante. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão. Existem alguns grupos também de terapia que são neuróticos anônimos, né? Isso, inclusive o CVV, que é uma ajuda importante também. As pessoas são treinadas para poder ouvir na realidade, né? Isso, não dar conselhos, mas ouvir. Esses grupos são bastante válidos, professora? Quando a pessoa também procura um grupo desse, é sinal de que ela não quer cometer o suicídio? Sim, como se diz assim, ela está já procurando alguma forma de se ajudar. Então são grupos de apoio, até o Centro de Atenção Psicossocial. Então, assim, ou a pessoa procura também apoio individual, tudo são formas de a pessoa procurar se ajudar. Né? Mas só que isso não quer dizer que ela não venha cometer um suicídio. Né? E também um outro fator, a pessoa ela pode ter ideações suicidas e começar a ter uma melhora e se suicidar. Então a gente precisa também ter o cuidado, é como se a gente falasse assim da melhora da morte, não tem pessoas que estão no leito, estão assim, como se diz, em fase terminal, melhoram e daqui a pouco morrem. A mesma coisa em caso de suicídio, a gente também pode pensar assim, quando a pessoa pode ter uma melhora, às vezes ela vem a cometer cometer o suicídio. Quais são os principais problemas que a senhora avalia? Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas existe um problema pontual para um número tão alto de homicídios? Existe uma máxima aí que o homem se suicida por causa da situação financeira e a mulher por problema de relacionamento com o marido, com o namorado. Isso é
É um fato, professora? Pode ser sim, Almeria, sim. A gente precisa pensar que quem é mais acometido pelo suicídio são os homens, sexo masculino. Masculino. Aposentados, a faixa também até os 35 anos, também é a população, ou pessoas após 75 anos. Uhum. As mulheres com dificuldades em relacionamentos, os homens, né, como tu acabaste de comentar, homens ou bem-sucedidos e algum problema financeiro. A crise que a gente tem passado financeiramente, né, a crise financeira no Brasil desde o ano passado, também tem trazido alguns casos de suicídio. As pessoas cada vez estão vivendo mais sozinhas, também são fatores de risco. Uhum. Então tem alguns fatores que a gente precisa ficar em alerta. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da depressão e como combater esse índice tão alto de suicídio, né? Principalmente que em Santa Catarina, segundo dados aí, é o segundo estado com maior número. Tem Balneário Camboriú aí que está liderando o ranking também, né, professora? Vamos falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouquinho no segundo bloco. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje a gente está falando sobre um assunto bastante sério, que é um problema de saúde pública, que é o suicídio. Pelo menos aí pelos dados, 32 brasileiros se suicidam por dia, é um número bastante alto. A cidade vizinha aqui, Balneário Camboriú, uma das campeãs no número de suicídio. E a gente está falando um pouco sobre a campanha aí do Setembro Amarelo, o mês da prevenção. Não é só esse mês, tem que ser todos os meses. Tem que ter políticas públicas. Eu estou conversando aqui no estúdio com a professora Juliana Vieira Almeida Silva, que é psicóloga e professora do curso de Psicologia da Univale. Professora, a senhora iniciou no primeiro bloco uma fala sobre depressão, né? Uhum. A gente sabe que a depressão é um dos caminhos também que levam ao suicídio, né? Uhum. Hoje, como é que se combate esse mal tão grande na sociedade, considerado a doença do século XXI, e por que ela surge? Está surgindo tão assim depressa e levando as pessoas realmente a desistir de tudo, professora? Almeria, eu tenho sempre falado, até mesmo para os meus alunos, a nossa sociedade ela está esquizofrênica, né? É uma exigência sobre se manter no mercado de trabalho, se manter feliz, se manter, ter qualidade de vida. E o nosso dia teria que ter 48 horas para ter todo um cuidado e lidar com todas as diversidades que a gente tem. Então, assim, depende também da fase da vida que a pessoa está vivenciando, né? Então, mas vamos supor assim, um jovem, né? Ele sai, se faz uma faculdade, sai para o mercado de trabalho e está lutando, às vezes não consegue se inserir e passa por dificuldades, às vezes perde entes queridos e não faz uma atividade física e não se alimenta de forma correta, ou está morando sozinho, fica isolado, não consegue se inserir num grupo. Qual é a saída que ele tem? Às vezes a saída é a questão de, como se diz assim, de tirar a sua vida. Então, como que a gente pode estar prevenindo? Campanhas, né? A mesma coisa como a gente faz, né, para o Setembro Amarelo, campanhas para transtornos mentais, procurar os centros de atenção psicossocial, procurar amigos, fazer atividade física, se alimentar, procurar, se for o caso, fazer psicoterapia, uma avaliação psiquiátrica. Então, tem vários caminhos para procurar se manter bem, né? A gente precisa procurar se manter bem. Às vezes tem caminhos até que são baratos, né? Porque uma simples caminhada, uma atividade física, como aqui em Itajaí tem o Itajaí Ativo, que os idosos aí fazem as atividades físicas. Isso também é interessante, né? Para a prevenção, né, professora? Com certeza, porque a atividade física libera serotonina, que é o neurotransmissor do humor, que consegue manter o humor. Não quer dizer que só atividade física vai, né, conforme o caso,
vai precisar de outras coisas. Mas a socialização, que é muito importante, né? O contato com outras pessoas. Às vezes ver que a minha dificuldade, o outro também tem essa dificuldade. A religião também é um ponto alto para que a pessoa procure também, professora? Assim, às vezes a pessoa não no fanatismo, mas procurar uma orientação além de profissional, uma orientação religiosa também, por exemplo? Pode, Almeri, com certeza. Tudo que for para ajudar, eu digo assim que é sempre importante, sempre interessante. E mesmo a pessoa, tem vários estudos, até aqui no curso de psicologia, sobre a fé, né? Então, assim, a importância da pessoa ter fé, o quanto ajuda ela a lidar com diversas dificuldades. E o que a gente também tem falado muito da questão da resiliência, né? Então a pessoa ela tem as suas dificuldades, dela procurar meios de resolver, ela cai, mas ela levanta. Então, e ela levanta muitas vezes mais forte do que antes. Tem que ser resiliente, né? Bom, eu tenho uma amiga jornalista que escreveu até um livro a respeito de um período sabático que ela passou e que ela não suportava mais trabalhar entre quatro paredes numa grande corporação. É claro que ela se programou financeiramente para isso, largou tudo e foi procurar outras alternativas, como trabalhar com hortas orgânicas, dar aula. Então, ela não fez daquilo ali um problema, mas achou uma solução naquilo ali, não suportava mais. Então, a pessoa precisa também dessa mudança interior às vezes também, né, professora? Para poder dar conta e sair desse estágio de depressão, por exemplo. E até mesmo, né, Almeri, a gente não pode viver em prol do que a sociedade e do que os outros, do que a gente acha que os outros acham que é o certo para a gente. Como essa sua colega, ela foi, às vezes, ao contrário do que se prega. Porque assim, se fala muito em estabilidade financeira, estabilidade de trabalho, trabalhar numa grande organização, mas será que isso é bom para aquela pessoa? Isso a gente precisa começar a pensar, o que é bom para mim? Não adianta eu achar que eu tenho que fazer o que os outros acham que é melhor para mim. Eu que preciso saber o que é melhor para mim, né? Então, assim, tem muitas pessoas que falam, eu tenho vontade de cantar. Então, por que não procura? Né? Dentro trabalha, faz, né, suas atividades e vai cantar, vai dançar, vai ouvir uma música, vai caminhar, vai fazer outras coisas, né? Vai plantar. Né? Tem outras estratégias que a pessoa pode fazer. E até mesmo dentro da sua profissão, de lidar de outras maneiras, né? As pessoas também querem a busca pela excelência, né? Hoje se fala muito, né? E isso exige muito das pessoas, né? Só que, na verdade, é como a gente interpreta, né, o que está no nosso ao redor, né? Tem pessoas que sabem lidar com isso, né? Isso. Com as frustrações e tudo mais. Tem pessoas que não sabem, né? Então é melhor procurar um caminho que ela possa seguir com mais tranquilidade. É isso, professora? Ótimo, isso mesmo, isso mesmo. E a pessoa que vai saber, às vezes ela precisa de uma orientação com um profissional de estar pensando junto, mas às vezes ela consegue chegar, né? O que eu quero para a minha vida, né? Eu quero, como se diz assim, ter uma qualidade de vida, ou eu quero daqui a pouco estar infeliz, estar sem vontade de viver, né? Aí é muito triste, né? Bom, a gente está vivendo aí também o momento da Paralimpíada, né? Sim. E vem sempre aquela palavra bem batidinha, mas que faz muito sentido, né? Que é a superação, na realidade. Essas pessoas são exemplos de superação, participando de um evento mundial tão importante, às vezes sem uma perna, às vezes sem os dois braços, mas chegaram lá através do esporte. Essas atividades que a senhora falou também que ajudam muito, né, professora? Isso mesmo. Então, assim, porque o padrão, né, é se ter um corpo, e cada vez mais o corpo perfeito, né? A partir do momento que eu sofro algum acidente ou nasci, né, sem algum membro, por exemplo, a minha vida acabou? Não. Então, assim, eu digo que é lindo, emocionante, né, a palavrinha da superação, né? Mas, assim, que é um palavrão, né? Porque é uma palavra, assim, superar, né,
Às vezes é muito difícil. E essas pessoas estão dando um show, né? Enquanto outras também que não participam, né, de Paralimpíadas, a gente sabe o quanto já passaram, ou às vezes até cada um de nós já sabe o que passou e consegue lidar com a vida de uma outra maneira, né? É a campanha da vida, né? Isso que a gente precisa viver, né? Sim, e viver da melhor maneira. Agora, professora, existe alguma justificativa para que Santa Catarina tenha um índice tão alto, e Balneário Camboriú também? A gente vê que aqui o estado, né, é um dos que tem mais qualidade de vida também, Sim. financeira principalmente, do Brasil, né? A gente vê Balneário Camboriú aí, desfiles de carros importados e pessoas em bares, sorrindo, bebendo, conversando. Mas existe alguma justificativa para isso, professora? Às vezes isso é só uma aparência, elas estão sozinhas, por exemplo? Almeria, assim, ó, tanto a classe social mais alta, né, como a mais baixa, de acordo com as pesquisas, é que acabam tendo mais, os extremos, acabam tendo mais índice de suicídio. Mas assim, ó, Santa Catarina entrou, né, aumentou o ranking, né, em relação ao suicídio pelo fato da cidade de Balneário Camboriú, também conforme as pesquisas. O que eu vejo também entre os alunos e também no consultório, as pessoas, muitas pessoas que moram em Balneário Camboriú se sentem muito sozinhas. O se sentir sozinho ou estar sozinho é diferente. Eu posso ficar sozinha bem, mas eu me sentir sozinha leva à solidão, a pessoa pode entrar num processo de alteração de humor, levar aí a uma depressão. Eu vejo que é mais nesse sentido. E também, como tu comentasse, as pessoas estão vivendo muito em relação à ostentação. Então é o ter e não ser. Isso a gente também precisa ter cuidado. Hoje a gente está vivendo um mundo da tecnologia também, né, onde há conversas e o pessoal acha assim que porque a pessoa se isola na frente de um computador. Mas, por exemplo, o Facebook, por exemplo, ele acaba um pouco com a solidão, as pessoas começam a se comunicar com as outras que não veem há muito tempo. Isso pode ajudar também ou isso atrapalha, professora? Pode ajudar bastante, porque tem pessoas que acabam tendo uma vida muito agitada e não conseguem ter uma frequência de entrar em contato ou moram longe também. Né? Então, assim, ajuda, só que não pode ser a única ferramenta. Eu digo, o Facebook, ele não substitui um toque, né, Almeri? O ver, né, pessoalmente, o tocar, o carinho, o afeto, né? Então, assim, é uma ferramenta que ajuda, mas não só. Tem pessoas passando horas, né, no Facebook, aí vai, como se diz assim, causando um outro problema. Né? Então, assim, tudo com equilíbrio, né? Tem que sair na feira, conversar com o vizinho, que às vezes nem se conhece, né? A feira, ou a igreja, ou o supermercado é o ponto ali para se conhecer, porque no dia a dia nem se conhecem, que moram próximos, então tem que sair mesmo, professora. Isso mesmo, né? Precisa se relacionar. Eu digo assim, olhe para cima, veja o mundo, veja o céu, veja o sol, veja as plantas. O nosso dia a dia, a gente mora aqui numa região, né, Almeri, como você falou, tão bonita. Então vai caminhar na praia, né? Converse, pare, tome uma aguinha, uma água de coco, se puder, né? Então assim, ó, veja as coisas belas que tem à sua volta, né? Converse, isso faz muito bem, né? Isso ajuda a reconstruir lá o interior também. Com certeza, né? Eu digo que a gente tem um potinho dentro da gente, né? A gente precisa sempre deixar ele, como se diz, da metade para cima, porque se ele começa a esvaziar, para recarregar fica difícil. Tá certo, professora. Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Vamos torcer que esses índices baixem, né, bastante, né? Porque tem que chegar a zero mesmo, porque que as pessoas procurem, né, ajuda, né? Tem muita ajuda aí, muitas pessoas assim, dispostas a ajudar também, né, professora? Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado, professora, pela sua presença. Só lembrando aí, né, que existe aí alguns meios, além dos profissionais de psicologia, os profissionais da saúde, aí tem o Centro de Valorização da Vida, que aqui em Itajaí é o telefone 3349-4111, e em Balneário Camboriú, que foi recém-inaugurado, 2033-2411, e também tem lá o site, né, cvv.org.br. Se você quiser saber mais, alguma coisa sobre o Setembro Amarelo, quiser se informar, ler sobre isso,
Está lá, setembroamarelo.org.br, e também tem no Facebook lá, Setembro Amarelo. O Painel Univale volta amanhã. Até lá.